O último dia antes da nova era. O céu estava manchado de cinzas e o silêncio das metrópoles engolia os gritos que antes preenchiam as avenidas. O mundo não caiu de repente. Ele se apagou aos poucos, como uma vela que arde até não restar mais pavio. A era dos homens chegou ao seu limite quando os oceanos ultrapassaram as cidades e os ventos se tornaram lâminas invisíveis cortando os céus e os corpos. A tecnologia que outrora elevou impérios agora enterrava os últimos resquícios de civilização. Não havia heróis. Não havia vilões. Apenas restos do que já foi, espalhados entre destroços de concreto e aço, sob uma atmosfera que deixará de abrigar a vida com suavidade. Era o ano 2389. O conceito de tempo havia perdido sentido, mas os poucos sobreviventes ainda contavam os dias como se esperassem uma nova aurora. O que começou como uma promessa de avanço, inteligência artificial autônoma, manipulação climática, fusão quântica, tornou-se a ruína de tudo. Os céus foram cobertos por domos de vigilância, e o solo tornou-se impróprio para colheitas, contaminado por resíduos de guerras invisíveis. As grandes corporações substituíram os governos e transformaram continentes em zonas de extração, onde seres humanos foram reduzidos a números e algoritmos. No centro do antigo continente europeu, onde antes se erguia uma das mais belas capitais da história humana, agora havia uma cratera. Ali, tudo começou. Uma falha no projeto Êxodo, a tentativa desesperada de migrar a consciência humana para um plano digital eterno, provocou um colapso na estrutura existencial do planeta. Milhares de mentes foram desmaterializadas no processo, evaporadas entre códigos corrompidos e descargas eletromagnéticas. A instabilidade resultante afetou não apenas sistemas digitais, mas também campos energéticos desconhecidos, gerando cataclismas que a ciência não conseguiu prever. Grupos isolados sobreviveram em abrigos subterrâneos. Nesses refúgios, o silêncio era tão profundo que os corações batiam como tambores em cavernas de concreto. Sem contato entre si, cada grupo acreditava ser o último. A fé, perdida entre séculos de dados e números, ressurgiu como chama tímida entre alguns poucos que acreditavam que o universo não havia encerrado seu ciclo. Não sabiam se existia ainda um céu azul, ou se as estrelas haviam sido apagadas para sempre. Apenas esperavam. Em um desses abrigos, sob as montanhas petrificadas da antiga Ásia Central, nascia uma criança. O parto foi assistido por máquinas quebradas e mãos trêmulas. A mulher que deu à luz não sobreviveu, mas a criança chorou. E aquele choro, ouvido por 6 humanos e 2 cães famintos, reacendeu algo que não se ouvia há muitos anos: esperança. A menina recebeu o nome de Kael. Não era um nome antigo. Era um som criado no momento, sem significado anterior, mas que ecoaria como o início de uma nova língua. Ela era a primeira vida nascida fora do caos. Não conheceu a luz natural, nem o vento puro, mas trazia nos olhos um brilho que os velhos chamavam de memória do mundo. Kael cresceu entre escombros, livros mofados e gravações antigas. Aprendeu sobre a terra como se fosse um mito. Aprendeu sobre o mar como quem ouve lendas de monstros azuis. Aprendeu sobre amor através de imagens sem som, onde 2 humanos se abraçavam sob a chuva. O mundo para ela não era ausência, mas promessa. Aquilo que nunca viu era, para seus olhos, inevitável. A menina caminhava entre as máquinas adormecidas com uma naturalidade ancestral, e seus dedos pareciam despertar sensores adormecidos há décadas. Os sobreviventes, já entregues à apatia, começaram a se mover, reconstruir, plantar, remendar trajes e catalogar sementes esquecidas. Tudo por causa de Kael. Enquanto ela crescia, as estações começaram a mudar. A radiação diminuiu. Os pássaros, silenciosos por quase um século, começaram a aparecer em voos tímidos e trêmulos. Primeiro um, depois 2, até que o céu cinzento recebeu um corte azul quase imperceptível. Um fenômeno sem explicação, mas que foi interpretado como um sinal. Em outras partes do mundo, desconhecidas para o grupo de Kael, outros sinais se manifestavam. Florestas que resistiram ao envenenamento começaram a crescer, devorando cidades abandonadas. Lagos antes ácidos tornavam-se translúcidos.
O planeta, de forma lenta, parecia se regenerar, como se houvesse decidido dar aos humanos uma segunda chance. Kael completou 12 anos quando seus pés tocaram a superfície pela primeira vez. O abrigo havia sido desativado, não por colapso, mas por escolha. Os sobreviventes decidiram seguir a criança, que agora parecia liderá-los sem palavras, com uma intuição que ignorava mapas ou bússolas. Subiram as montanhas, cruzaram desertos de ruínas e chegaram a um vale onde a vegetação havia renascido. Ali construíram o primeiro assentamento da nova era, usando técnicas antigas combinadas com os resquícios tecnológicos que ainda funcionavam. Não havia líderes, apenas colaboração. Kael não comandava, apenas caminhava à frente. Os ventos contaram sua história. Em outras partes do planeta, outros pequenos grupos começaram a ouvir rumores de uma criança que havia despertado a Terra, e começaram a caminhar em sua direção. As viagens eram longas, perigosas, mas guiadas por sinais que não vinham dos satélites ou das máquinas, mas de dentro. Um homem cego atravessou 2 continentes com um grupo de 40 pessoas apenas por ter sonhado com o rosto de Kael. Uma mulher idosa, sozinha entre destroços, sobreviveu por 7 anos porque dizia escutar o chamado da nova aurora. Todos os caminhos levavam ao mesmo ponto, o Vale de Kael. A humanidade, agora reduzida a menos de 100.000 almas dispersas, reencontrava seu centro. E naquele centro, não havia poder, não havia bandeiras, não havia moedas. Havia apenas a lembrança do que quase foi perdido e a reverência silenciosa a uma menina que nasceu quando tudo estava morto. Kael nunca falou publicamente. Não escreveu livros. Não desenhou bandeiras. Mas um dia, aos 21 anos, caminhou até o ponto mais alto do vale, ergueu os braços para o céu e, naquele instante, o primeiro raio de sol atravessou completamente as nuvens pela primeira vez em 147 anos. O calor do sol tocou sua pele como uma bênção. Os pássaros explodiram em cântico. Os rios, até então tímidos, começaram a fluir com força. As árvores floresceram simultaneamente. E um novo tempo começou. Não houve festa. Não houve discurso. Apenas silêncio. O mesmo silêncio que acompanhou a queda do mundo, agora abraçava seu renascimento. O silêncio da paz. A nova era não precisava de reis nem de profetas. Precisava apenas de memória, de humildade e da aceitação de que a vida é cíclica, frágil e ao mesmo tempo indomável. Anos depois, Kael desapareceu. Ninguém a viu partir. Nenhuma pegada foi deixada. Mas os registros dela permaneceram em cada jardim, em cada criança nascida livre, em cada céu limpo. Dizem que se tornou parte da própria terra, que agora florescia como nunca antes. O mundo não esqueceu, apenas seguiu em frente. E assim, o último dia da velha era não foi marcado por explosões ou gritos, mas pelo nascimento de uma criança que trouxe o primeiro dia da nova era. Um mundo novo, que aprendeu com a dor, que renasceu do silêncio e que finalmente compreendeu que não se governa a Terra. Vive-se com ela. Obrigado por assistir a esta história. No canal tem de tudo um pouco. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para mais vídeos incríveis. Até a próxima!